E aí, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui à nossa série Investindo do Zero, vamos aí para o nosso terceiro vídeo. No primeiro vídeo nós falamos aí da importância da organização financeira. No segundo vídeo nós mostramos ali os investimentos em renda fixa, né? Mostramos na prática como investir no Tesouro Direto. Falamos da importância da reserva de emergência. E agora avançando, vamos aí para os investimentos em fundos imobiliários. Vamos começar aí então na renda variável. Falando de fundos imobiliários, deixa eu mudar a tela aqui. Isso. Então, os principais tipos de fundos imobiliários são os fundos de tijolos, que investem diretamente em imóveis físicos, né, que são shoppings, escritórios, galpões logísticos e hotéis. Temos também os fundos de papel, que investem em títulos financeiros ligados ao mercado imobiliário, que são os certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, letras de crédito imobiliário, LCIs. Temos também os fundos de fundos, que são os chamados FOFs, que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Temos os fundos híbridos, onde ali você junta, né, fundo de papéis e um pouco de fundos de tijolos. Investe então em imóveis físicos e títulos financeiros. Temos também os fundos de investimento, de desenvolvimento, que investem em projetos imobiliários desde a fase de planejamento até a conclusão, né, e venda, visando gerar retorno com as vendas dos imóveis. Temos também os FIAGROS, que são os fundos que investem no agronegócio. Como que são formados aí os fundos imobiliários? O patrimônio é formado pelo recurso dos investidores, que são os cotistas, né, que compram as cotas do fundo. Esses recursos são administrados ali por uma gestora, que é a responsável por escolher os ativos imobiliários que o fundo irá investir. Deu errado aqui. Isso. Investimento. O investimento pode ser feito na aquisição de imóveis, construção de empreendimentos e investir em títulos, né, do mercado imobiliário, como os CRIs e LCIs. E a negociação é feita na Bolsa Brasileira, na B3. O rendimento. A distribuição de resultados, que pode vir de aluguéis, pode vir da venda de imóveis, ou dos juros ganhos com títulos, né, ou valores imobiliários, são depois distribuídos ali após tirar os custos, as despesas do fundo. Então esse resultado positivo é distribuído entre os cotistas. Característica dos fundos imobiliários. As principais características são a diversificação, pois você pode investir em imóvel em diferentes localidades do país. A liquidez, porque grandes fundos, aí, os fundos bons, aí, os bons fundos, eles possuem uma liquidez muito alta, então negociam aí na casa de milhões por dia. Então, se você precisar de dinheiro rápido ali, ao vender aquela cota, dentro aí de alguns dias o dinheiro já está na sua conta. Profissionalismo, bons fundos são administrados, são geridos aí por grandes profissionais do mercado, né? Pessoal qualificado tecnicamente, conhecedor de mercado. E o baixo valor de entrada. Com pouco dinheiro você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. Ao contrário de um imóvel físico, né, que você tem que ter um capital mais alto
pelo fundo imobiliário, você pode investir em grandes empreendimentos com um poder de aquisição mais baixo. Importante ressaltar aqui que o investimento em fundos imobiliários não garante uma renda fixa. Então aqui agora nós já começamos a entrar na renda variável. Então você tem que tomar cuidado ali com a oscilação das cotas, né? O tempo todo tem pessoas comprando e vendendo e essa cota ela tem variações constantes. Então você tem que tomar cuidado para você não comprar na alta e vender na baixa. Por isso é muito importante saber onde que você está investindo, quais os fundos imobiliários que você está investindo. É importante você ler os relatórios, entender o mercado, entender a dinâmica do mercado, para você não investir de forma errada. Além disso, o investidor não tem direitos reais sobre os imóveis do fundo, mas sim sobre as cotas. Então você só tem direito ali aos rendimentos naquele percentual de cotas que você investiu. Securitização. O que é a securitização? Então vamos imaginar aqui uma construtora que ela constrói aí um prédio. Esse prédio será alugado aí, vamos dizer, ela investe em lajes corporativas. São prédios que serão alugados para escritórios. Então aquele prédio vai custar milhões para essa corretora. Porém, ali ao finalizar a obra, quando ela começa a vender esses espaços, muitas vezes no mercado imobiliário a gente sabe que os prazos são longos, né? Então esses milhões aí que custaram para ela vai colocar ali o seu percentual de lucro e isso vai ser parcelado em vários anos. Porém, ela precisa de dinheiro ali naquele momento, no presente. Então, o que ela faz? Ela procura uma securitizadora e ela vende esses seus créditos, o que ela tem para receber, ela vende isso para a securitizadora. Então, supondo ali que ela tenha 1 milhão para receber, a securitizadora fala para ela, eu compro aí por 800 mil. Então, ela pega esse dinheiro, lógico que isso aqui é só a título de exemplificação, os valores geralmente são mais altos, mas vamos fazer uma conta redonda aqui, né? Então, ela pega esses 800 mil, ela já fez as contas ali, viu que com esse valor ela tem um percentual de lucro ainda. Então, ela pega esses 800 mil no presente, ela já tem então capital para investir em novos negócios e a securitizadora ganha 200 mil ali nessa transação. E a securitizadora, o que ela vai fazer? Ela vai agrupar esses créditos e transformar em títulos padronizados que serão negociados na bolsa, que são as cotas aí que a gente conhece dos fundos imobiliários. Vou dar um exemplo aqui do KNCR11. E aqui, pessoal, aqui chegamos a um momento muito importante da nossa série. Por quê? Então quero aqui pedir para você que não é inscrito ainda, que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E aqui nós vamos já mostrar na prática como fazer a análise de um relatório de um fundo imobiliário. Essa parte é muito importante porque, como eu disse, o mercado de renda variável ele oscila muito, então o tempo todo tem pessoas comprando e vendendo. Se você não entender o que você está fazendo, você vai acabar sendo influenciado ali por essa oscilação do mercado. Em algum momento você pode apavorar, ver sua cota ali, seu patrimônio diminuindo e você pode no desespero vender e acabar perdendo dinheiro, e sendo que não era nada daquilo ali que você pensou, é apenas um movimento normal do mercado. Então é muito importante aqui que você se concentre aqui nessa parte
do nosso vídeo, que nós vamos analisar o relatório aqui do KNCR11 na prática, para você entender um pouco dessa dinâmica do mercado, quais os pontos que são importantes você analisar num relatório gerencial. Então vamos lá, deixa eu mudar a nossa tela aqui. Então o KNCR11 é um fundo imobiliário da Kinea. Estamos aqui com o relatório de março de 2025. Deixa eu pegar aqui um marcador aqui para ficar melhor. Aí, aqui. Então é um fundo aqui com um patrimônio de 7,7 bilhões. Então é um fundo muito grande, um dos maiores que nós temos aí na bolsa. Atualmente com 412 mil cotistas aproximadamente. O último dividendo, o último rendimento pago do fundo, agora nesse mês, 11 de abril, foi de 1,04 por cota. Aqui o portfólio do objetivo do fundo, vamos ver aqui o objetivo do fundo. O portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, são os famosos CRIs que nós falamos agora há pouco. E a taxa média do fundo, a taxa média de rentabilidade do fundo, é CDI mais 2,25% ao ano. Você que não sabe ainda o que é o CDI, tem vídeo aqui no canal onde eu explico. O primeiro vídeo do canal foi falando sobre o CDI. Então dá uma pesquisada aí para você entender essa dinâmica. E o que é importante aqui a gente saber? Você está falando aqui, como foi dito, que a maior parte do patrimônio do fundo é investido em CRIs e indexados ao CDI. Então, o que acontece? O CDI ele acompanha a taxa Selic. Então você pode perguntar, por exemplo, esse fundo KNCR11 tem um patrimônio de 7 bilhões, deve ser um bom fundo para investir, então eu vou investir nele. Qual que é o risco que você corre? Nesse momento, nós estamos com a taxa Selic em alta, na faixa aí dos 14%. Então, se a taxa Selic está em alta, o CDI acompanha a Selic, lógico que os rendimentos desse fundo estão mais altos nesse momento. Se acontece uma inversão da taxa Selic, a taxa Selic começa a cair, então o resultado desse fundo imobiliário ele tende a cair também. Então o que você tem que tomar cuidado? Talvez você entre agora no fundo, aqui a cota dele aqui, com data 31 de março, tá falando aqui 104,70. Se você entra nele nesse momento e a gente tem nos próximos meses aí, próximo ano, quando virar o ano, a gente tem uma inversão na taxa Selic, a taxa Selic cai, o resultado desse fundo tende a diminuir. Aí você vai ouvir notícias no mercado que o dividendo do fundo, os rendimentos do fundo diminuíram. Se você não estiver entendendo essa dinâmica, você vai pensar, o fundo tá quebrando. E na verdade não é nada daquilo, é um movimento normal do mercado. Aí a cota cai, você vê seu patrimônio diminuindo, você apavora e vende o fundo, sendo que não precisava de ter feito isso, você acaba perdendo dinheiro. Aí você vai falar que fundo imobiliário é um investimento ruim e que isso não é para você e outras coisas que a gente ouve por aí. Então temos que entender essa dinâmica do mercado e saber no que o fundo está investindo para você fazer a decisão mais correta, mais acertada. Vamos continuar com o relatório aqui. Eu vou dar uma passada aqui nos pontos mais importantes do relatório para vocês entenderem como que são feitas aí as análises. Então a posição ao final do período, ao fim de março, que Rendimentos Imobiliários apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 100%,
em ativos-alvo, que são os CRIs, né? Como ele fala aqui, então 100% do patrimônio do fundo está em CRIs. 7% aí em LCI e 1,2% em instrumentos de caixa. Mas para frente nós vamos ver isso aqui mais resumidamente, mais detalhado. Vai dar para entender melhor. Aqui eu acho que a parte mais importante aqui é a remuneração média do fundo, que a gente viu aqui em cima, né? Que já foi falado, que é de CDI mais 2,25% ao ano, com prazo médio aí, uma duration de 4,2 anos. Distribuição de dividendos. Então, os dividendos referentes a março, que ocorreu a distribuição aqui no dia 11 de abril, são de 1,04 por cota e representam uma rentabilidade isenta do imposto de renda, né? Porque os rendimentos de fundos imobiliários não têm imposto de renda para as pessoas físicas, como diz aqui, de 1,02%. Então, como que chegamos aqui a essa conta? É importante dizer aqui que esse rendimento ele representa 106% do CDI líquido de imposto de renda. Então é como se você estivesse investindo em uma aplicação que te desse 106% do CDI. Se considerarmos o gross up, o que é o gross up? É quando você pega, porque fundo imobiliário, como foi dito, ele não tem imposto de renda para a pessoa física ali nos seus rendimentos. Então quando você pega um investimento que tenha imposto de renda, considerando que uma alíquota de 15%, isso aqui é o gross up, é para você fazer uma comparação. Então você pega ali um investimento, um CDB, por exemplo, que você tem uma alíquota de 15% do CDI, para você ter a mesma rentabilidade que o KNCR11, esse rendimento tem que ser pelo menos 125% do CDI. Correto? Então, se você investiu em um CDB que paga 125% do CDI, quando você descontar imposto de renda, você terá essa mesma rentabilidade aqui do KNCR11. Isso é a título de comparativo, de comparação. O que mais que nós temos aqui? O fundo, então, é um fundo desde 2012, então aí estamos falando aí de 13 anos, né? Então é um fundo que já passou por muitos períodos aí de crise, né? Um fundo bem consistente. O período da pandemia, por exemplo, é um fundo que conseguiu entregar dividendos. Na época da pandemia, alguns fundos de shopping que investiam em shoppings não conseguiram pagar dividendos, né, porque os shoppings estavam fechados. O KNCR11 passou por esse período pagando dividendos. Então é um fundo aí bem robusto, é um fundo que tem uma gestão bem equilibrada. Principais movimentos na carteira. No mês de março, o fundo realizou novos investimentos, né, no valor de 392 milhões. Quais foram esses investimentos? 270 milhões foi no edifício da Faria Lima Plaza, como diz aqui. A taxa de remuneração aqui é o CDI mais 2%. Como garantia tem alienação fiduciária, cessão fiduciária e um fundo de reserva. E também fez um investimento aqui na MRV, que é a empresa de engenharia, CRIs da MRV, que é a remuneração no valor de 122 milhões e a taxa de remuneração aqui CDI mais 3,5%. Como garantia dessa operação aqui foi dado um fundo de reserva. Então foram investidos 392 milhões e a média de remuneração CDI mais 2,47%. O que mais que nós temos aqui? Aqui está o resumo da carteira, né? Então aqui, ó, 100%, alocado em CRI. O indexador aqui é CDI mais 2,25, né? A taxa média aqui de remuneração. Tem um pouco de CRI aqui, 0,3%
alocado à inflação, mais 10,69. Temos aqui um percentual de LCI, né, que é 97% do CDI, isento de imposto de renda. E nós temos aqui em caixa 1,2%, que está investido em títulos do Tesouro. Aqui estão os setores, né? A maior parte dos CRIs são CRIs de escritórios, 53%. Opa, marcou tudo de uma vez aqui, mas não faz mal. Então vamos lá, 53% em escritórios, 19% shoppings, 9% residencial, 8,2% logístico, 7,3% residencial pulverizado. O que mais aqui que nós temos? A carteira 98% está indexada ao CDI, 1,1% é a Selic. Então, 99% da carteira, quase 100% da carteira, ela está relacionada com a Selic, né? Então, é aquilo que eu falei, sempre que houver variação na taxa Selic, essa carteira, a carteira do fundo, né, o resultado do fundo, será influenciado. Negociação e liquidez. No mês foi transacionado um volume de 197 milhões, que daria uma média aí ao dia de 10,38 milhões, mais ou menos. Isso é o que o fundo tem de operações no dia, é o que eu disse da liquidez, né? A importância de você investir em fundos grandes. Se você precisar de vender, você tem gente interessado em comprar, então 10 milhões por dia, mais ou menos, ali de negociações. Algumas informações contábeis. Então vamos ver aqui, resultado em CRI. Resultado em CRI no mês de março de 2025 foi de 77 milhões. Resultado aí com fundos imobiliários, 1,5 milhões. Resultado em LCI, 5,2 milhões. Resultado com instrumentos de caixa, que são aplicações aí, né, da renda fixa do fundo, né, 2,3 milhões, são juros aí que o fundo recebeu. As despesas do fundo, 6,4 milhões. Então, o fundo deu um resultado líquido de 79,7 milhões. E com isso o fundo conseguiu distribuição aqui por cota. Nós temos aqui de 1,04. Então, distribuição por cota de 1,04, R$ 1,04 por cota. Como que chegamos a esse resultado? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês na prática. Se pegarmos aqui, esse resultado de 77, deixa eu pegar o calculador aqui, 79. Então, 79 milhões e 700 mil, se dividirmos pelo número de cotas que o fundo tem, vamos pegar aqui no ajuda aqui do Status Invest. Então temos aqui o número de cotas, aqui, 76.584.030. Então, se dividirmos por esse valor, 76.584.030, chegamos aí ao resultado de 1,04. Então, é o resultado que o fundo deu dividido pelo número de cotas que ele possui. Então, 1,04 por cota. O fundo ainda deixou aqui acumulado o resultado gerado no mês, ele distribuiu tudo, distribuiu tudo que ele gerou. Porém, ele tem uma reserva já acumulada de 9 centavos por cota.
Então, se pegarmos esses 9 centavos e multiplicarmos pela quantidade de cota, que são ali 7 milhões, né, 658, quanto que era o mesmo que eu falei? Deixa eu voltar aqui. R$ 76 milhões, falei, tô caducando aqui. 76 milhões, 584,030. Então vamos fazer as contas aqui. Deixa eu arrumar a calculadora aqui. 76, 584,030 vezes os 9 centavos. Nós temos aí 6 milhões aproximadamente, 6 milhões 892 mil de reserva que o fundo deixou aí para, né, algum imprevisto. O que mais fala aqui? O resultado do fundo foi, o período foi positivamente impactado pelo patamar elevado da Selic, como eu disse, né? Então é um fundo que sofre muita influência da taxa Selic, é importante observar isso. A carteira do KNCR11 permanece saudável, isso aqui é importante também, sem eventos negativos de crédito no portfólio. Vamos descer aqui, o que mais a gente tem? Aqui é aquilo que a gente já falou da taxa Gross Up, né? Então, março de 2025, ele ofereceu aqui um dividendo aqui de 1,04, né, como está especificado aqui. Isso equivale a um rendimento de 1,02 ao mês, 1,02%, que corresponde a 0,96% da taxa DI, o rendimento aqui ao mês, né? Quer dizer, a rentabilidade do fundo, falei errado, a rentabilidade do fundo foi de 1,02, como está aqui, e a rentabilidade da taxa DI ao mês foi de 0,96. Isso equivale a 106% da taxa DI. E se considerarmos a taxa DI Gross Up, que seria aqui você comparando a um investimento que tenha imposto de renda, equivale a 125% da taxa DI. O que mais que nós temos aqui de importante? Aqui chegamos então à carteira de ativos do fundo. Vejam aqui que boa parte, né, a maior parte do patrimônio aqui está em CRI. São aqui no total, vamos ver aqui, 77 CRIs, né? Então uma carteira bem pulverizada. Temos um pouco aqui em fundos imobiliários, 1,8%, 6% aqui de uma LCI, 6% que equivale a 6% do patrimônio líquido do fundo. E temos em caixa, em títulos públicos federais, 1,1%, que é provavelmente aquele fundo de reserva, né, que nós falamos agora há pouco. Então veja que é um fundo com uma carteira bem pulverizada. Não temos aqui, comparando aqui o percentual da carteira em relação ao patrimônio líquido, não temos uma exposição muito grande, assim, muito concentrada, né? O maior que nós temos aqui, acho que é o primeiro aqui, JHSF Mouse, que equivale aqui a 4,2% da carteira. Então, se tiver problema com algum CRI, não impacta tanto no resultado, no patrimônio líquido do fundo. E vamos dar um exemplo aqui no que quando você está investindo num fundo desse, num fundo imobiliário desse, no que você está investindo. Então esse CRI aqui, por exemplo, é JHSF Mouse. Vamos ver do que se trata. Então eu já deixei aberto aqui, JHSF. Na parte de shopping centers aqui, ele investe no Cidade Jardim, que
fica em São Paulo, uma área aqui de 47 mil metros quadrados, área bruta locável, né, de 47 mil metros quadrados. Temos aqui algumas fotos do empreendimento, do shopping. Então, se você já visitou aí esse shopping, se você comprar uma cota de KNCR11, você está investindo lá também. Temos aqui, ó, vamos ver um outro aqui, outra região, na região de Manaus, Shopping Ponta Negra. Vamos ver algumas fotos aqui também. Então essa é a vantagem de você investir em fundo imobiliário. Como foi falado, uma das características, né, é a diversificação. Você consegue investir em vários locais do país e com um valor de entrada baixo, né, diferente de um imóvel físico. Então, voltando aqui, continuidade no relatório. Deixa eu ver se temos alguma coisa de mais relevante. Eu vou dar uma passada aqui em outras empresas, né? Então, mostrei aqui para vocês da JHSF Malls, temos aqui também Brookfield, edifício EZ Tower, que geralmente faz empreendimentos para lares, corporativos, escritórios, né, na cidade de São Paulo. Temos MRV, que é de engenharia. Temos aqui Shop Cidade Jardim, Iguatemi. Então vejo que são bastante CRIs aqui, uma carteira bem pulverizada. Dando continuidade no relatório. Aqui já vem um resumo dos empreendimentos. Então acho que a parte mais importante seria essa. Lembrando aí para você que ainda não é inscrito no canal, peço aí que se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo aí com seus conhecidos, com amigos aí nos seus grupos. É muito importante para você não perder aí a sequência da nossa série. Aqui eu não mostrei o investimento em fundo imobiliário na prática, porque a pedido de algumas pessoas, eu vou fazer isso depois, posteriormente, quando a gente terminar a nossa série. Na verdade a série não vai terminar, né? Vou continuar ela, que algumas pessoas me pediram para mostrar como montar uma carteira do zero, uma carteira de investimento. Então eu vou falar no próximo vídeo sobre investimento em ações. Depois teremos mais um vídeo falando aí de um resumo de outros tipos de investimentos, e a partir daí nós faremos investimentos mensais. Todos os meses, no início do mês ali, que é geralmente quando a maioria das pessoas recebem, vamos ali fazer um aporte num valor baixo, um valor em torno aí de R$100. Então todos os meses, no início do mês, nós faremos ali esse aporte e montaremos essa carteira do zero, onde vamos analisar ali cada ativo que a gente colocar nessa carteira, por que a gente está colocando, analisando os relatórios gerenciais, analisando ali, fazendo análise, né, de resultados das empresas, e vamos acompanhar a evolução dessa carteira aí ao longo dos anos. Então é isso, por hoje é isso. Queria agradecer aí a audiência, queria agradecer os comentários, os feedbacks que vem recebendo, né? Por essa iniciativa, né, de montar esse passo a passo de como investir do zero. E espero que você tenha gostado. Você que tá chegando agora aí, continue acompanhando. Até mais!